A oposição ao desgoverno Lula no Congresso Nacional apresentou nesta segunda-feira 9 um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O requerimento foi protocolado no Senado e entregue ao presidente do Congresso às 16 horas. O abaixo-assinado pelo afastamento de Alexandre de Moraes tem o apoio de 1.400.000 brasileiros e cerca de 153 parlamentares assinaram o requerimento. Uma vez protocolado o pedido de abertura de processo de impeachment no âmbito do Senado Federal, que desse encaminhamento a esse pleito. O presidente Rodrigo Pacheco vai analisar, vai ler, vai ver que tem abuso sim, que o tempo de fingir que está em Nárnia passou e vai colocar para o plenário votar. 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 32 neste exato momento. O pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. O deputado Marcel Van Hart, a deputada Bia Kiss e a deputada Carol de Tone e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. O pedido de impeachment, depois que sai da presidência, da mesa, ele tem pelo menos 3 fases de apreciação pelo plenário do Senado Federal. Esse é o último fato narrado pela Folha de São Paulo, em que demonstra que as provas estavam sendo fabricadas com um objetivo, que não é o objetivo da lei, são fatos que estão ali elencados, que não tem qualquer tipo de embasamento legal e que trazem um prejuízo não apenas para cada um de nós, mas para a nossa democracia e para todo o país. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, portanto, para defender o parlamento brasileiro, para defender a democracia brasileira, para defender o nosso país. Então, gostaria de entregar simbolicamente em suas mãos o nosso pedido de impeachment, em que assinam 153 deputados. Apenas para complementar, presidente, falando aqui pela liderança da minoria, nós queremos dizer que esse pedido dirigido ao Senado, a Vossa Excelência, como presidente do Congresso Nacional do Senado, vem para fortalecer o parlamento. Vamos lembrar aqui o artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que é dever, é atribuição do Congresso zelar pelas suas atribuições constitucionais. Isso é uma obrigação do parlamento. Então, nós não estamos aqui querendo enfraquecer nenhum poder. Nós estamos trabalhando exatamente para que a gente possa ter o reequilíbrio entre os poderes, que hoje se encontra completamente vilipendiado. E acrescentaria, presidente, antes de passar para os senadores aqui, que efetivamente depois vão fazer o julgamento no Senado, que a manifestação de sábado demonstrou como a população brasileira, muito além de um espectro ideológico, está revoltada com a perda das liberdades no Brasil. A censura do X nos colocou lá de China, de Rússia, de Irã, culminando apenas num processo de censura que vem sendo implementado no Brasil desde no mínimo 2019. Então fica aqui o nosso protocolo simbólico, em seguida a gente faz o protocolo oficial também, presidente, e a exigência, na verdade, do povo brasileiro, de que esse processo tome o seu rumo no Senado da República. Senhor presidente, em nome dos senadores da oposição e como líder da oposição, eu queria fazer um pedido ao presidente do Senado Federal, uma vez protocolado o pedido de abertura de processo de impeachment no âmbito do Senado Federal, que desse encaminhamento a esse pleito, que é um pleito não apenas dos deputados, mas de representantes da sociedade, como diz a lei, qualquer cidadão brasileiro, no gozo dos seus direitos políticos, pode oferecer denúncia contra altas autoridades da República. E o pedido está sendo protocolado, o pedido que a oposição faz é que, como presidente do Senado Federal, possa dar andamento. A gente sabe que as fases do processo, nós já tivemos experiências no passado, das fases do processo, do recebimento pela mesa, mas que a autoridade do plenário do Senado Federal seja, nesse caso, em face da gravidade das denúncias apresentadas, que o plenário do Senado Federal possa ter a oportunidade de debruçar sobre esse tema. Embora nós temos o regimento que trata disso, nós temos a Lei 1079 de 50 que trata disso, e nós temos uma DPF que acabou dando os contornos de como deve ser a tramitação de um processo de impeachment, seja
com relação ao presidente da República, seja com relação a ministros ou ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, apelo da oposição a Vossa Excelência é que dê andamento a esse processo, que dê um encaminhamento regimental, legal, formal, para que o plenário tenha a possibilidade de se manifestar sobre esse pedido. Mas, desde logo, agradecer ao presidente do Senado por receber. Esse pedido poderia ser apenas protocolado na Secretaria-Geral do Senado, mas Vossa Excelência fez questão de aqui receber, a gente agradece. Pede agora apenas celeridade no andamento dessa petição. Muito bem. Bom, muito boa tarde a todos. Eu quero dizer em nome da presidência do Senado que é uma satisfação recebê-los, não só os senadores e senadoras que já usualmente estão conosco aqui na presidência do Senado definindo a pauta do dia a dia da nossa casa, mas em especial os deputados federais e deputadas federais que integram o nosso Congresso Nacional e são merecedores e merecedoras do meu mais absoluto respeito. Quando me foi solicitado pelo senador Magno Malta e pelo senador Marcos Rogério que pudessem receber, e o senador Eduardo Geral, que pudessem receber, evidentemente a mim não havia outra alternativa senão recebê-los, ouvi-los, porque nesses 3 anos e 8 meses que eu estou à frente da presidência do Senado, nós podemos ter muitas divergências, diferenças de ideias, mas nunca me faltou lianeza, educação, respeito aos colegas parlamentares, seja na condução da presidência do Senado, seja na condução da presidência do Congresso Nacional, porque é de fato minha obrigação ouvir e encontrar bons caminhos e soluções para as muitas crises que ao longo dos anos a gente vem vivenciando no Brasil. Quero dizer que a posição da presidência do Senado, os nossos colegas senadores e senadoras haverão de concordar, é sempre uma situação muito delicada, muito difícil, cuja tomada de decisões não necessariamente advém de uma vontade pessoal ou de uma percepção pessoal de quem ocupa essa cadeira. É uma avaliação muito mais ampla, que pressupõe institucionalidade, que pressupõe busca de estabilidade, e eu sempre fui pautado pelo diálogo com a relação com os demais poderes e internamente com a relação com os meus pares. Fui eu que criei na presidência do Senado a liderança da oposição, bem liderada pelo senador Rogério Marinho, agora interinamente pelo senador Marcos Rogério, justamente por essa compreensão de que a oposição cumpre um papel absolutamente fundamental para a democracia e para o progresso do Brasil. Essas decisões na presidência do Senado, que a gente tem sempre que pautar pela responsabilidade que o cargo representa, elas devem ser tomadas com base técnica, com base legal, e, obviamente, com critério também de ordem política, né? Um pedido dessa natureza, que nunca aconteceu a concretização de um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil, ao longo de toda a existência do Senado, da Câmara e do Supremo, pressupõe naturalmente a avaliação técnica, e aqui temos o jurista que naturalmente deve ter cuidado disso, mas há também um critério político, que pressupõe numa casa política também um exercício de maioria. O Senado da República, deputado Gustavo Gaia, que já tem, caro líder Felipe Barros, agradeço a oportunidade de falar pela oposição. 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 32 neste exato momento. 32. Falta muito pouco. Isso que ainda nem foi colocado para o plenário votar. Falta muito pouco para que a verdadeira justiça seja feita, esse impeachment, esse processo seja realidade e nós tenhamos finalmente o reequilíbrio dos poderes no Brasil e a volta da democracia. O pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder que tem que ser parado imediatamente. Dizer mais, não vou me alongar, tem outras pessoas para falar. Eu, juntamente com a deputada Bia Kiss, a deputada, aliás, vamos retificar, o deputado Marcel Van Hart, a deputada Bia Kiss e a deputada Carol de Tone, e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são
comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E finalmente dizer que bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes, que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido, com dedicação e com serenidade em prol da liberdade em nosso país. Muito obrigado. Só para frisar, muita gente perguntando sobre a questão do quórum para a deliberação em relação ao pedido de impeachment. O pedido de impeachment, depois que sai da presidência, da mesa, ele tem pelo menos 3 fases de apreciação pelo plenário do Senado Federal. Ele é apreciado na admissibilidade, depois que a comissão analisa, depois, uma vez admitida a denúncia, há um juízo de pronúncia, novamente o plenário se manifesta e, por fim, a decisão final, que é a decisão após a instrução por cassação ou absolvição. As 2 primeiras, o quórum para a deliberação, presente a maioria absoluta, maioria simples. No caso da última votação, é que são necessários os 54 votos para a aprovação. As pessoas estão nos segurando pelo braço. Façam alguma coisa. Nós votamos em vocês para mudar o Brasil. E eu não quero essa responsabilidade sozinho. E também não quero sobre somente o presidente Rodrigo Pacheco. Nós somos 81 senadores. Não tem senador maior ou menor. Essa responsabilidade não pode ficar somente na mão do presidente Rodrigo Pacheco. E vou confidenciar algo que conversei com um senador do Partido dos Trabalhadores dentro desse Senado, dentro desse plenário do Senado da República. Ele falou comigo: senador Jorge Seif, eu sou a favor que coloque em votação. Ninguém pode segurar a pauta, porque hoje pode responder por 80. Nós fomos eleitos de igual forma. A Casa da República, que tem igualdade, 3 senadores por estado, é o Senado Federal. Nós não queremos mais é que uma pessoa decida pelos 80. O presidente Rodrigo Pacheco vai analisar. Eu creio que tenham provas suficientes e robustas, inclusive até pelas publicações que a Folha de São Paulo trouxe. Vai ler, vai ver que tem abuso sim, que o tempo de fingir que está em Nárnia passou, e vai colocar para o plenário votar. E o plenário decide se o Alexandre de Moraes é culpado, se o Alexandre de Moraes é inocente, se precisa perder o mandato, se não precisa. O processo de impeachment é uma investigação. Na Constituição Federal, nessa aqui que o Marcos Duval está carregando, nessa, diz que a única casa, a única instituição que tem o poder de investigação se chama Senado Federal e não está o fazendo. É vergonhoso. Não é para ele, não. É vergonhoso para todos nós, deputados e senadores, vendo os abusos e as escaladas autoritárias que o Brasil está sofrendo e ficarmos deitados eternamente em berço esplêndido. Coloca para votar. Transfira essa responsabilidade para os demais 80. E por último, povo brasileiro, existe um site hoje que nós não temos nada, mas baseado nas manifestações públicas e aqui no plenário, alguns senadores já se mostraram a favor de uma investigação. Esse site se chama votossenadores.com.br. E ali, verifique se o senador do seu estado, se ele já se manifestou. E cobre dele. Cobre dele. Se você é a favor ou contra, cobre do seu deputado, do seu senador. Vocês pagam nossas contas. Vocês são nossos patrões. Nós somos servidores públicos e precisamos servir a nossa nação.